Oi, pessoal do 7º ano. Hoje a gente vai ver regra de 3 simples. Eu vou passar 2 exemplos para vocês. Como vocês lembram que a gente já viu em sala de aula, existe a regra de 3 com proporcionalidade direta ou com proporcionalidade inversa, ou diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, nosso primeiro exemplo. Um fazendeiro dispõe de 12 trabalhadores para colher 800 kg de milho em uma semana. Se ele dispusesse de 15 trabalhadores que mantivessem o mesmo ritmo de trabalho, quantos quilogramas de trigo ele colheria em uma semana? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver quais são as grandezas que aparecem. No caso, o que apareceu pra gente foi número de trabalhadores e quantidade de milho, quilogramas de milho. Então, a gente vai montar uma tabelinha com trabalhadores e quilogramas de milho. Essa tabela, na verdade, é só para a gente conseguir se encontrar, tá? Ela não é realmente necessário, o nome que a gente coloca aqui para ela aqui em cima não é importante. Então, para que eu coloco esses nomes aqui, trabalhadores e quilogramas? Para a gente conseguir substituir os valores que estão grifados em amarelo no lugar certo. Então, começa lá, 12 trabalhadores. Em que coluna que eu vou pôr? Aqui embaixo, de trabalhadores. Colher 800 kg de milho. Posso colocar 800 aqui? Não, porque eu tô falando que são 800 trabalhadores. Então, na verdade, 800 vem aqui. 15 trabalhadores, eu quero saber quantos quilogramas. Primeira coisa a fazer é a gente verificar se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Que jeito? Vamos pensar assim. Se eu aumento, vou pôr uma flechinha para cima, se eu aumentar o número de trabalhadores, eles vão conseguir colher mais ou menos quilogramas. Nesse exemplo seria mais quilogramas, mais gente trabalhando no mesmo ritmo consegue colher mais quilogramas. Como é que eu vou resolver? Então, essa regra de 3 é diretamente proporcional, porque as duas flechinhas estão para o mesmo sentido. Também poderia pensar assim, menos trabalhadores colhem menos quilogramas. Tá? Então, como as duas setinhas estão para o mesmo sentido, esse primeiro exemplo é diretamente proporcional. No diretamente proporcional, a gente faz a multiplicação em cruz. Então, nossa equação vai ficar 12x é igual a 15 vezes 800. Então, 12x igual 15 vezes 800, faz as continhas ali do lado, vai dar 12.000. O 12 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. 12.000 dividido por 12, 1.000. A tabelinha até já te ajuda a ver qual vai ser a unidade de medida da sua resposta final. Então, resposta, 1.000 quilogramas. Então, esse é o primeiro exemplo da regra de 3 com diretamente proporcional. Segundo exemplo. Com certa quantidade de arame, pode-se fazer uma tela de 50 metros de comprimento por 1,20 de largura. Aumentando a largura em 1,80 m, qual será o comprimento de outra tela feita com a mesma quantidade de arame usado na anterior? Então, mesma coisa do primeiro exemplo, a gente tem que primeiro montar a tabela. Então, quais são as duas grandezas que aparecem aqui? Comprimento e largura. Então, a gente tem a grandeza comprimento e a grandeza largura. Então, com 50 metros de comprimento e largura 1,20 m. Aumentando a largura em 1,80 m. Então, eu posso colocar 1,80 m aqui? Não, porque eu estaria falando que seria o comprimento. Então, na realidade, a largura... Então, a largura teria que colocar aqui embaixo. Mas aqui já tem um outro erro também. Olha a palavrinha que apareceu aqui. Aumentando a largura em 1,80 m. Quer dizer que eu vou aumentar mais 1,80 m. Não quer dizer que a largura será 1,80 m. Então, se eu fizer 1,20 m mais 1,80 m, a gente vai ter 3 metros. Então, na realidade, não é 1,80 m que eu vou colocar na largura. Vão ser 3 metros. Esse zero não serve para nada, eu vou cortar. Quero saber qual vai ser esse comprimento. Então, agora a gente precisa ver se essa regrinha ela é diretamente ou inversamente proporcional.
Então, vamos pensar assim. Eu tenho uma certa quantidade de arame. Só tenho essa quantidade de arame, não consigo pegar mais arame nem menos. Se eu aumentar o comprimento da tela que eu estou fazendo, necessariamente eu vou ter que reduzir a largura, porque eu não vou ter material suficiente para aumentar o comprimento e a largura. Como está uma flechinha para cada lado, essa regrinha de 3, ela chama inversamente proporcional. A gente já viu isso em sala de aula, a regrinha da inversamente proporcional a gente não vai multiplicar em cruz. A inversamente proporcional a gente vai multiplicar retinho. Lembrando que toda essa explicação do porquê de ser reto, do porquê de ser cruzado, a gente já viu em sala de aula na matéria de proporções. Então, como é que ficaria a equação? 3x é igual a 5 vezes 1,20 m. 5 vezes 1,20 m dá... Desculpa, errei aqui. 50 vezes 1,20 m. 50 vezes 1,20 m é igual a 60. O 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, meu x vai dar 20. De novo, a unidade de medida já está aqui pra gente. Seria a largura, e a largura está mostrada em metros. Então, a nossa resposta, 20 metros. Então é isso, espero que tenha ajudado um pouquinho para vocês conseguirem fazer os exercícios.